Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar mais um segmento, vamos dizer assim, da Sage Control, de controle de ar condicionado, tá? Foi uma solução, uma oportunidade, um desafio muito bacana, tá? Ficou um produto, uma solução muito legal. Um pouquinho, né, diferente das demais já apresentadas em vídeos anteriores, mas eu ainda não vi no mercado um produto que desenvolva, vamos dizer assim, a mesma solução. Ficou muito legal. Então, o vídeo deve ficar um pouquinho grande, mas eu acho que vale a pena aí. Vamos acompanhar comigo aí. Pessoal, antes de apresentar, né, toda a solução, vamos entender um pouquinho o meu cenário. Eu estou com três abas aqui de navegadores abertos, tá? Só para a gente entender que a placa SIG ela tem todas essas funcionalidades, tá? Então eu estou com um usuário, eu vou apresentar aqui até pelo usuário admin também essa parte, só para vocês entenderem. E eu já agilizei porque são tantas finalidades, tantas funções que a gente tem que adiantar algumas coisas, tá? É, essa parte de criação de usuário, tudo já é baseado naquele princípio da SIG Control Residencial, tá? E em vídeos anteriores aí tem bastante coisa falando sobre isso. Então eu já pulei essa parte de criação, já só mostrando para vocês aqui eu criei o usuário teste A de teste de admin e teste U de teste de usuários comum, tá? Bom, só lembrando, a partir do momento que você cria dois usuários web, teoricamente nós temos três, porque tem o usuário admin nativo da placa, que é esse que eu gerencio os usuários e crio, desabilito, deleto, faço o que quiser. Agora, o usuário admin nativo da placa eu nunca apago, eu posso mudar a senha, beleza? Bom, então a primeira aba aqui, só para a gente interagir, são todas puxando no mesmo endereço IP, que é a placa que eu estou usando aqui, mas a primeira aba que ela é o usuário admin nativo da placa, tá? A segunda aba é o usuário teste A, que é o teste admin, tá? Como perfil admin. E a terceira aba aqui é o teste U, que é o teste user, tá? Só para a gente verificar algumas diferenças aí e concluir esse projeto. Bom, o sistema tem um feedback, vamos dizer assim, de um controle de temperatura e ações, muito utilizado em data center, em salas online aí e diversas outras finalidades. Por isso que eu estou apresentando o vídeo, porque eu acho que dependendo da sua ocasião, também há possibilidade de estar utilizando esse sistema. Bom, ele é um pouquinho diferente dos demais apresentados, tudo, porque agora a gente tem um feedback, vamos dizer, a gente precisava ter um feedback mais real dos status, das contatoras, de tudo. Então, quando um desses botões, igual acabou de fazer aqui, fica verde, ele só realmente vai dar esse feedback de ligado quando eu não tiver nenhum problema com o bater, né, com o bater contato das minhas contatoras. Se uma contadora falhar, tá, através dos auxiliares do NA/NF de contadoras, no caso aqui só utilizo os NAs, eu vou retornar essa informação para minha placa nas portas de input, correspondente ao output, e eu vou conseguir dar esse feedback aqui real sem o uso de memórias, vamos dizer assim, tá? Então eu preciso da contatora bater, lógico que no programa já tem um tempo para isso, porque cada contatora pode demorar um pouquinho em relação ao feedback de automação baseado somente em endereços de memória. A contatora ela vai partir, vai trocar o status dos auxiliares dela, igual vai acontecer agora. Vocês devem estar escutando os barulhinhos da placa aqui, porque eu não estou fazendo simulação, vamos dizer, só de software. Tem uma placa aqui funcionando, tá? E ela vai partir os contatos aqui perfeitamente. Bom, vamos lá. O que acontece? A gente, antes de qualquer forma, a gente precisa também passar aqui o que a gente precisa de configurar para ter um feedback perfeito para te ajudar. Uma das coisas é as configurações do tipo de relógio, conforme qualquer configuração da SIG aí até então apresentada no mercado.
nós temos três modos, um modo manual, modo NTP e um modo HTTP. O modo NTP é o padrão de buscar hora certa da internet. O modo manual, muito utilizado quando você está utilizando a automação sem internet, que você ajusta manualmente. E o modo HTTP, que você pode fazer com que a placa, se a página, por exemplo, da sua empresa retorna o padrão estabelecido, tipo do Google e várias outras páginas, que é a maioria, ela vai conseguir pegar o horário da internet através de páginas com padrão HTTP, tá? Bom, que mais? Que mais? Aqui nas configurações nós temos alguns parâmetros relacionados à temperatura e grupos, tá? Esses nomes aqui a gente vai observar, ó, os nomes em cima dos relógios aqui, desse primeiro relógio aqui que está Temp Data C, que seria temperatura data center, temperatura do rack, tá? Isso é editável, tá? Aqui em configurações, é nesse nome do grupo aqui que eu altero, grupo 1 e grupo 2, eu faço essas alterações do relógio. Eu tenho parâmetros que eu posso configurar a temperatura mínima, como se fosse estágio 1 ou média, estágio 2 ou alta, tá? Esses parâmetros depois eu vou explicar que eles são, nesse caso desse projeto, são totalmente relacionados aos disparos de alarmes, alguma coisa assim, tá? O offset, no caso de ajustes bem fino, vamos dizer assim, você tem um calibrador, ele já está com selo de calibração de alguma empresa certificadora ali de calibração de temperatura, e você fez um ajuste, vamos dizer, lá de temperatura da sua sala online, e já está tudo aferido de acordo com esse calibrador. Mas por motivo de cabos, alguma coisa de distância, a placa está dando, por exemplo, alguns graus de diferença ou décimos de acordo com aquele calibrador, e você precisa ter um valor de acordo com um aferido, né? Então você utiliza esses recursos do offset. Então, por exemplo, se a placa está com 1 grau acima do que é o real pelo calibrador lá ajustado, você vem cá e faz o offset menos 1 grau. Então ele ajusta, ele te dá a permissão aqui, ó, até 9 ou menos 9 de ajuste para calibrar a temperatura se tiver alguma coisa alterada, tudo bem? Então tranquilo. Nós temos aqui também, ó, o intervalo de comutação. Esse projeto ele utiliza grupos de ar condicionado, então grupo 1 e grupo 2. A mudança de grupo não depende da temperatura, entre aspas, tá? Desde que ela não alarme, não faça nada. A mudança dos grupos, ela é baseada no tempo, tá? E isso em horas. Então, grupo de ar condicionado 1 vai funcionar, sei lá, por 12 horas, 12 em 12 horas. Então, ele vai obedecer. Aí, depois que o grupo 1 funcionar 12 horas, o grupo 2 entra. Então, aonde a gente configura esse intervalo de comutação entre os grupos é aqui, ó, intervalo de comutação. Eu posso desativar e ele não vai mudar a comutação, vai ficar sempre em um grupo, sei lá, às vezes uma manutenção, alguma coisa, ou eu posso deixar o intervalo até 24 horas. Lógico, para o vídeo aqui e lá na programação, eu ao invés de fazer o processo aqui em horas, deixa eu até deixar aqui em 2. Eu fiz a cada 1 hora que eu setar aqui, ele tá passando 30 segundos lá, tá? Então 2 horas aqui ele vai passar 1 minuto para o sistema de computação, porque senão o vídeo aqui ia ficar impossível para mostrar o funcionamento, tá? Bom, como a gente está falando, só finalizando aqui, que é como funciona também o restante da CIG, nós temos a saída do alarme, que pode ser pulsante ou contínuo. Esses sensores aqui na verdade nem utilizam nesse projeto, e aqui é o nome do alarme, tá? Eu coloquei já como alarme lá esse nome dessa caixinha aqui,
beleza? Aproveitando aqui, explicando, vou até apresentar por aqui que fica melhor. Aproveitando aqui, explicando essas caixas, vamos dizer assim, que o usuário interage e visualiza, né? A gente tem o relógio com temperatura, serão dois sensores de temperatura, temperatura 1, temperatura 2, temperatura relacionada ao grupo 1, temperatura relacionada ao grupo 2. Bom, aí onde você vai colocar, você muda esse nome aqui em cima de acordo com o que eu expliquei lá nas configurações. Bom, esses dois que estão nessa caixa de monitor, isso aqui ele é baseado, até então ele fica verde desde que a temperatura não ultrapasse aquelas configurações lá de temperatura máxima. Se a temperatura, por exemplo, do grupo 1, temperatura do data center, ultrapassar a temperatura máxima, aqui vai ficar vermelho, tá? Mas nada impede desse aqui estar verde se essa temperatura aqui também não subir, beleza? Mas aí que mora o uso da automação, os feedbacks, principalmente para quem tiver totalmente remoto, longe de algum lugar que você estiver gerenciando. Se você está no mesmo ambiente, igual nesse caso aqui, analisando rack e ambiente lá da sala. Bom, se você perceber uma temperatura da sala teoricamente maior que uma temperatura do rack, opa, isso pode te dar alguns tipos de feedback. Até problema no sensor, lógico. Mas depois eu vou explicar sobre isso, tá? Que a gente consegue até visualizar as contatoras do ar-condicionado, tá bom? Outra coisa, vamos observar uma coisa muito legal para evitar no processo da computação de partir dois ares ao mesmo tempo, principalmente quem utiliza ar-condicionado nos no-breaks, quem tem uma empresa com no-break maior, os picos de partida aqui vão ser controlados. Lógico, aqui também eu coloquei um tempo menor, tá em 5 segundos, mas a gente vai observar aqui o processo de comutação, ó. Então tá no grupo 2 aqui agora, ó. Grupo 2, daqui a pouco ele deve estar fazendo, ó, passou. Vamos ver, ó, grupo 1, ó, o R1 entrou do grupo 1, vai passar mais ou menos 5 segundos. O grupo 2 entrou. Lógico que isso na hora que eu for entregar para o cliente que solicitou, isso vai ser em torno de 30 segundos, que é um tempo médio aí para a condensadora partir e a gente conseguir eliminar o pico de partida dos motores do ar-condicionado, tá? Agora todo o processo está no grupo 1, tá? Então aqui, ó, AR1 grupo 1, AR2 grupo 2. Bom, eu tenho também duas portas que pode ser utilizada. Deixa eu só habilitar ela por aqui. Bom, ela já está habilitada. Eu posso utilizar ela, por exemplo, para lâmpadas, para alguma coisa no sistema de automação lá da nossa. Deixa ele só fazer a comutação, que ele não aceita o comando enquanto estiver fazendo o processo de comutação, não, tá? Aí, beleza. Eu posso utilizar esses interruptores virtuais aqui para lâmpada ou para um processo totalmente, sei lá, o que você quiser ligar dentro da área elétrica, tá bom? O comando já vai estar ali pronto para isso. Que acontece também? Então aqui as lâmpadas funcionando, belezinha. O que acontece também? Eu posso desligar. Ah tá, só antes de falar sobre o processo manual e automático, aqui são botões que vão funcionar para algum comando elétrico, igual eu falei, e o processo automático está ligado. Bom, o processo automático e manual, ele é baseado no sistema do ar-condicionado. Então, por exemplo, se o processo automático está ligado, se eu tentar ligar o ar aqui, por exemplo, do grupo 1, eu não consigo, porque nesse momento ele está no automático e está fazendo as funções aqui específicas de acordo com o tempo, a mudança dos grupos. Então ele não aceita meu clique aqui, ele
simplesmente ignora meu clique, tá? Agora aqui já aceita, porque aqui são lâmpadas, equipamentos, ventiladores de rack, alguma coisa que eu posso ligar ou desligar manualmente, tá bom? Agora aqui, ó, eu posso desabilitar, igual por exemplo, que eu vou mostrar aqui pelo painel web, através do usuário, que aí a gente já vai ver uma característica que eu preciso mostrar para você diferente. Eu posso desabilitar o processo automático. Observem para você ver, ó, o grupo que está ativo agora é o grupo 2. Eu vou desabilitar o processo automático. Vai estourar o tempo aqui, se você tiver configurado para 12 horas, ele não vai mudar mais. Por quê? Porque está no manual. Os equipamentos ventiladores ou lâmpadas que você já ligava continua normalmente. Só que agora você passa a ter o controle manual do ar. Os botões agora passam a ficar te habilitando, né? Te permite você ter ação. Então, olha lá, eu desliguei os dois ares do grupo 1, ó, do grupo 2, e posso ligar os dois ares, por exemplo, do grupo 1, ou até ligar todo mundo através do comando manual. Eu desabilitei o processo automático, tá? Bom, mas imagina que isso fosse simplesmente um teste, tá? Eu estava fazendo um teste lá, desabilitei. O último, a gente está tratando em tempos altos, né? Então eu preciso manter essa alteração, esse sincronismo de tempo dos grupos, porque isso é muito importante para o tempo de vida do ar ficar bem parecido. As manutenções periódicas, quando tiver na data, estarem os mesmos, o grupo inteiro, os dois grupos, bem parecidos, os desgastes de filtro, porque senão desgasta só um, entendeu? E às vezes a gente gasta com filtro muita coisa, sem contar a vida útil mesmo do ar. Eles vão estar bem sincronizados, bem balanceados, bem parecidos, tá? Tudo quanto é tipo de desgaste. Então, vamos supor, o grupo que estava funcionando antes de eu iniciar o meu processo manual era o grupo 2, tá? Então, vou até desligar o grupo 2 aqui e vou deixar o grupo 1. Um pouco o último teste que eu fiz o grupo 1. Aí eu falei, terminei minha manutenção, vou voltar ele para automático. Olha que interessante que vai acontecer. Ele desliga todo o grupo 2 e já, ó, todo o grupo 1 e vai manter o último status de atuação do temporizador quando estava em automático. E ele parte novamente sem iniciar os dois ares condicionados de uma vez. Olha lá, já acabou o tempo. Ele vai fazer o processo inverso aí, tá? E partiu o grupo 1 agora, perfeitamente tranquilo, tá? Que acontece também, pessoal? Uma coisa muito legal é... Deixa ele só terminar de... uma mudança dos grupos aqui. Ele acabou não dando feedback aqui. Deixa eu ver se no... beleza. Era só o tempo aqui mesmo. Aí, o que acontece, pessoal? A gente também tem um sistema que pode modificar essa automação, vamos dizer. Aqui no caso, ó, eu estou logado como teste A. Ele é um administrador. Eu tenho o poder de colocar em manual automático. O admin nativo da placa, lógico, tem o poder de mudar automático e manual. Agora, o usuário user, cadastrado como user, ele só consegue acionar os botões de lâmpada, mas não tem acesso ao sistema do ar condicionado. Não consegue, porque ele também não consegue passar o sistema para manual, tá bom? Foi só para mostrar isso aqui. Vamos lá. Agora vamos ver algumas características do alarme. Nós temos, antes de ativar o alarme, é bem interessante a gente vir aqui em logs e ativar o log de alarme, tá? Existe log de sistema que vai ficar mostrando quem ligou, quem desligou, mas às vezes quando a gente quer gerenciar alguma coisa, o melhor
sistema para log aqui vai ser esse aqui só de alarme. Lembrando, esse log de alarme foi implantado para esse sistema, tá bom? Então o que que acontece? Vou demonstrar para vocês. O sistema está continuando em processo automático, vai startar. Deixa eu até mostrar aqui uma comutação e a gente perceber que não vai gerar log nenhum, só em comutação a partir do tempo, tá? Ou se eu mudar, por exemplo, automático manual também, ó, acabou de fazer tá fazendo uma comutação, tá no processo, ligou o AR1, ligou o AR2 do grupo 1, tranquilo. As contatoras bateram, deu feedback, tá? Agora vou lá em logs, log de alarme, tá zerado, tá? Não tem nada aqui. Agora eu vou simular uma temperatura, por exemplo, do grupo 1 aumentando. Beleza. A temperatura chegou lá a 78 graus, tá? Até porque as configurações aqui tá com a temperatura de 35 graus a máxima. Lógico, pode ser mais baixo, né, gente? Mas é só pra gente demonstrar aqui. Bom, o que que vai acontecer? 78 graus, passou da máxima. Aqui já vai piscar, começar a piscar que tem algo errado. E uma coisa interessante, automaticamente se uma das temperaturas subiu, todo o ar condicionado, todos os 4 ar condicionado vai ser acionado, beleza? Então, aí lógico, gente, sem preocupação, mesmo que for um problema no termômetro, mas já vai te dar um alerta que você precisa de olhar alguma coisa. Agora, o ar-condicionado vai continuar, se você setou lá para temperatura mínima de 17 graus, mesmo que estejam os 4 funcionando, quando o ambiente atingir 17 graus, eles vão entrar em processo só de ventilação, isso aí sem preocupação. O importante é que, se for falha realmente do ar-condicionado e estiver em um dos grupos, não fique só um ou nenhum, né? Então já deixa todos os grupos acionados, tranquilo? O negócio é temperatura mínima no ambiente, o ar-condicionado vai controlar. Agora a gente não pode atingir a máxima, são equipamentos, data center, então isso aí vai ser muito bem controlado. Tranquilo? Feito isso, esse tipo de alarme lá no log vai me apresentar lá, ó. Disparou o alarme pelo grupo 1 às 10h35, no caso aqui o IP da central, né? A central detectou, então dá para você saber o horário e o que ocorreu, né? O dia, então aqui ó, domingo 10h35, disparou o alarme pelo grupo 1. Então se a gente observar aqui, ó, grupo 1, a gente sabe que é a temperatura do data center. Ele chegou a 78 graus, então você tem esse feedback. Bom, se por acaso foi um dia quente mesmo, coisa absurda, o ar não deu condição, ou alguém desligou, racharam o controle, queda de energia, alguma coisa, e tudo foi estabelecido, voltou ao normal, tá? Então eu acho que não precisava de manter o alarme para você, para uma ação técnica, tá? Então o alarme desabilita automaticamente assim que a temperatura entrar naqueles níveis que você configura lá. Nesse caso, para desabilitar o alarme, a temperatura precisa atingir o nível estágio 1. Atingiu abaixo de 25 graus, o alarme vai ser desabilitado automaticamente, beleza? Então voltou a operar, vai fazer as comutações aqui do tempo em tempo que você configurou, tudo perfeito, tranquilo? Mas o interessante é que dá para você ter umas ideias que mesmo o alarme voltou ao normal, você vai gerenciar aqui, não tem alarme, mas de vez em quando é bom olhar os logs, que aí você sabe que houve um disparo, mas voltou, reestabeleceu, tranquilo? Bom, a outra forma, vamos dizer assim, aí ó, já está até fazendo a computação do tempo dos grupos. A outra forma de um disparo de alarme é o seguinte, vou até aproveitar essa situação aqui, ó. Acabou de partir o grupo 2.
Aí vamos supor que minha contatora aqui do AR2 falhou, não bateu contato. Vou abrir aqui o Borne que dá o feedback. Olha lá, ó. Abriu o contato. Depois de um tempo, ele vai alarmar. Só que vamos lá. Olha que interessante isso aqui agora. Nós temos, alarmou, a gente sabe, alarmou vai partir todos os grupos, tá? Mas olha que interessante. O gestor não vai ter log de alarme, que a princípio a gente vai tentar trabalhar depois como contatora, mas até então, nesse momento, não. Então o log aqui vai ser relacionado à temperatura de qual grupo, tá? Mas a gente tem um alarme disparado, tá? O que acontece? Alarme disparado. Temperaturas, ok. Está dentro do padrão. Opa, o que disparou o alarme se a temperatura está ok? Opa, o batido do contato, o NA. Tá? Então minha contatora pode ter dado problema ou algo parecido. Tá? Bom, que contatora? Aqui, ó. Eu tirei aqui o ar-condicionado 2 do grupo 2. Eu não falei? Só vai retornar verde quando tiver o retorno da contatora, usando as auxiliares da contatora, tá? Ele partiu, se tem alarme, partiu todos os grupos. O grupo que não, o ar que não tiver aceso aqui, tranquilo, não vai. Eu sei que já é a contatora, pode ir direto, ó. Eu tenho um alarme, a contatora 2 do grupo 2 não está tendo feedback do auxiliar. Ou realmente ela queimou, ou simplesmente o auxiliar dela. Inclusive, eu posso passar aqui para manual. Lembrando, a partir do momento que passa para o manual, você desabilita o alarme. Você teve ciência. Mas se você habilitar de novo e tiver com esse alarme, ela vai alarmar novamente. Eu posso testar. Olha lá. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Isso aqui é um negócio legal, cara. Eu cliquei, já estava cinza e continuou cinza. Porque ele desligou o comando, mas eu não tive feedback. Vou tentar ligar, ó. Eu liguei. Vocês vão escutar o barulhinho do relé, ó. Olha lá, ó. Vou ligar. O relé ligou, mas como eu não tenho feedback, minha auxiliar está queimada, ela não fica verde. Agora os demais, ó. Bateu o contato, meu amigo, ela te dá o feedback, tá bom? Bom, vou voltar aqui para o automático. Ela vai alarmar de novo, a princípio, deixa ela... Bom, se ela estiver no grupo, tá? Não adianta tentar ligar o grupo 1, desculpa, o grupo 2, mas se um alarme está lá no grupo 1, mas lá, ela já identificou, porque ela vai tentar voltar, né? Ao backup que era o grupo 2 que estava em uso. Ela detectou que tá sem o feedback aqui. Beleza, continuou naquele mesmo status, ó. Ligou todos os ares condicionados, mas o AR2 não te deu feedback, tá bom? Aí eu vou voltar o feedback. Vamos supor que a contatora tá dando mau contato, vai ficar lá batendo contato de vez em quando. Vamos supor. Olha lá, ó. Contatora do AR2 voltou a te dar o feedback, mas o alarme não para, vai continuar até você, opa, o que está acontecendo? Será que foi algum caso esporádico, um mau contato? Mas contatora, se não partiu aqui, meu amigo, você vai ter que acionar uma assistência técnica para verificar ou verificar online. Então você pega e faz isso aqui, ó. Tá tudo ok agora, eu tá alarmado, temperatura baixa, mas todos os ares estão com feedback. Essa situação aqui você pode saber que houve um mau contato na sua contatora, mas depois ela resolveu partir e funcionou e está te dando feedback, tá? Mas o alarme continuou piscando. Aí você vai clicar aqui no modo manual automático, o alarme vai ser desabilitado e ao clicar novamente no automático, ele vai realizar os testes novamente e se tiver tudo ok, o alarme não é disparado novamente. Perfeito?
Então é um sistema que você consegue ter feedback de temperatura, ações baseadas nas temperaturas, ações baseadas nos tempos de comutação e teste do bate-contato das contaturas. Tá bom? Galera, é isso aí. Muito obrigado aí a todos pela ajuda. Teoricamente encerrando algumas correções aí, melhorias, mas vai ser um sistema muito útil, não só comodidade, mas qualidade com agilidade, podendo melhorar e impedir deslocamentos de técnico desnecessário, né? Redução de custo de um sistema de gerenciamento de automação aí para empresas em gerenciamento de data center, né? Esse é o exemplo que eu utilizei, mas eu acho que a possibilidade aí da criatividade e uso em vários outros segmentos, tá bom? Um grande abraço, qualquer dúvida, qualquer interesse, eu vou deixar meu contato, pode comentar aí, tá bom? Valeu, um abraço.